Estou vendo o amado irmão Jailson, servo de Deus, atravessou a Macedônia para chegar até aqui nesta noite para nos ajudar. Glória a Jesus, né? E nesta noite, meus amados irmãos, a hora passa, a hora corre. Louvar o Senhor para não sufocar o tempo da poderosa palavra de Deus. Já quero passar este momento ao irmão Jailson já a ministrar a palavra de Deus nesta noite ao nosso coração neste lugar. Glória a Jesus, irmão Jailson. Pai do Senhor, irmãos. Está todo mundo bem? Amém. Quem está vivo aí ainda? Na glória a Deus. Pronto, glória a Deus. A Escritura diz que os mortos não glorificam a Deus, só quem está vivo. E Paulo diz assim, ó: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Tá certo, irmãos? Quem crê nisso? Pronto. Eu quero ler uma passagem com os irmãos aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Queria que a igreja abrisse a Bíblia. Nós vamos fazer uma meditação na palavra de Cristo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Nós louvamos a Deus porque o Evangelho chegou neste lugar. Esse era um lugar de trevas, de escuridão espiritual, superstição, religiosidade. Eu tinha medo de espírito, medo de gente que morreu. Morria de medo de andar nessas estradas, com medo das cruzes que tinham no caminho. Mas de tudo isso Deus nos livrou. Tudo que nós aprendemos na nossa infância, que era baseado na superstição, Deus nos libertou. E nós damos glória, porque nessa noite chegou o Evangelho nesse lugar. Amém, irmãos? Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, diz assim, ó: aproximaram-se de Jesus. Quantos? Quantos? Pode falar. Todos. Diga comigo, todos. Os publicanos e pecadores. Para quê? Para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheia de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, irmãos? Podem sentar-se, eu vou fazer aqui uma explanação da palavra, certo? Jesus, ele estava, irmãos, como nós estamos agora, ele estava num culto campal, ao ar livre, certo? Jesus começa a pregar dentro das sinagogas, aí ele é rejeitado, aí ele começa a pregar fora, onde as pessoas estão. E a Escritura declara que nesse dia vieram quantos publicanos e pecadores? Quantos vieram? Todos. Então, na cidade que Jesus chegou, todos os pecadores vieram ouvir quem? Jesus. Tá. O que é o publicano? O publicano, ele era um cobrador de imposto.
Só que ele trabalhava para Roma. E além de trabalhar para Roma, ele roubava o povo. Aí ele era tão odiado pelo povo, que era uma classe de pecador separada. E quem são os pecadores? Eram aquelas pessoas que viviam à margem da lei, que não guardava a tradição, que não guardava a lei de Moisés, que não guardava nada. Para nós hoje é o mundano. É a pessoa que vive no mundo, é o pecador que vive no mundo. E aí a Escritura diz que essas pessoas vinham para ouvir Jesus. Então, onde Jesus chegava, Jesus conseguia alcançar essas pessoas. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Pronto. Aí ele diz, irmãos, que tem outro grupo. Esse é o primeiro grupo, pecadores e publicanos. Tá certo? E diz que tem outro grupo, que são os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus? É o que a gente chama de religioso hoje. É o sacerdote. É aquela pessoa que ministrava na sinagoga, que para nós é como a congregação local. Essas pessoas que viviam dentro da sinagoga, que ensinavam o povo a lei, eles não vieram para ouvir Jesus, mas vieram para murmurar e para condenar Jesus. E na condenação que eles faziam de Jesus, eles diziam assim, ó, este Jesus recebe pecadores e come com eles. Tá certo? Porque no judaísmo, nessa cultura, nem um fariseu se sentava para comer com um publicano, nem com um pecador. Mas a Escritura diz que por diversas vezes Jesus faz isso. A Escritura relata, no Evangelho segundo Lucas, que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, todos condenam Jesus. Amém? Jesus vinha no caminho, aí ele curou 2 cegos no caminho de Jericó. Mas quando ele entra na casa de Zaqueu, aí quem estava com Jesus condena Jesus. Por quê? Porque na religião deles, o publicano e o pecador não tinha mais salvação. Estava perdido. E a gente entende, irmãos, que o homem religioso, ele diz quem está salvo, quem está perdido. Certo? Eles diziam e pensavam desse jeito. Então, na sinagoga não ia um pecador. O publicano não passava nem em frente. Porque para os religiosos, essas pessoas estavam perdidas e não tinham salvação. Mas para Cristo, essas pessoas é que estavam aptas para receber a salvação. Vocês vão estar entendendo? Ó? Que aqui, irmãos, tem 2 grupos de gente que ouviu e foi salva, de gente que ouviu e se perdeu. Certo? Vocês estão entendendo, né? O que é que os fariseus vão fazer, irmãos? Eles vão se reunir para matar Jesus. E quem é esse povo? Gente de igreja. Gente que pregava o evangelho. Gente que dizimava, gente que orava, gente que jejuava e gente que achava que estava salvo. Mas que era tão ruim por dentro que era capaz de se reunir para matar o inocente. E aí a gente vê o estrago que a religião pode causar na pessoa. E que salvação é para quem crê, não é para todos. Porque aqui quem estava pregando aqui no dia, quem era? Jesus. Que a gente sempre pensa, não, se o fulano vier pregar, aí vai se salvar alguém, né? A gente não sempre coloca a salvação assim para outro. Aqui estava o maior profeta, Deus, no meio deles. E eles não foram salvos. Certo, irmão? Salvação é para quem crê, é para quem abre o coração. Tá certo? Aí Deus fez a parte dele, porque a parábola diz que por causa dos publicanos, por causa dos fariseus e dos escribas, Jesus conta uma parábola. Tá certo?
Nessa parábola, ele diz que o homem tinha quantas ovelhas? Quantas ovelhas ele tinha? 100 ovelhas. Não é isso? Então, logicamente, ele é um pastor. Quantas ovelhas se perderam? Uma ovelha. Certo? Aí ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Tá certo? E ele só volta quando ele acha o quê? A ovelha que se perdeu. Então ele age com diligência. Ele vai atrás do perdido, até que ele possa ser encontrado. E quem é o perdido na parábola? É o publicano e é o pecador. Amém? Um dia Jesus passa onde Mateus trabalha. E Mateus era um publicano. E Jesus faz o e o Mateus se converte. Tá certo? Um dia Jesus entra na casa de Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele se converte e começa a seguir Jesus. Então o pastor da parábola é Jesus Cristo. Tá certo? O deserto é o ministério dele. É onde ele conseguiu alcançar. Quem ele conseguiu chegar? Onde ele conseguiu chegar? Porque Jesus ele veio para pregar a um povo especialmente, os judeus. Certo? Jesus não veio para pregar para o mundo todo. Ele tinha uma limitação. O ministério dele é curto, de 3 anos, 3 anos e meio. Então ele veio para pregar ao povo dele. Por quê? O povo estava dentro da sinagoga, estava dentro do templo, mas tinha se esquecido de Deus. Estava vivendo de religião. Para eles, salvação era um texto pregado na mão, na testa, uma roupa larga, fazer oração, jejum, consagração. Mas o coração não estava voltado para Deus. Então Jesus está chamando as pessoas ao arrependimento. Tanto perdido quanto religioso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Jesus vem para salvar o homem que está no pecado declaradamente, que é o publicano e o pecador, mas também vem para o religioso, que estava dentro da sinagoga, achando que estava salvo, mas que não estava, como o irmão falou, Nicodemos. Certo? Nicodemos não era mestre da lei? Certo? Mas ele ainda não tinha entendido o que significava salvação. Ele só vai entender depois que Jesus morre e ele, junto com José de Arimateia, vão se mostrar. Que quando eles vão reclamar o corpo de Jesus, ali eles se declaram. Assim, ó, nós viemos aqui buscar o corpo de Jesus. Isso era uma declaração pública de que eles eram seguidores de Cristo. Por 3 anos, eles estiveram ocultos. Até que chegou o dia da salvação na vida deles. Da mesma maneira, Cristo ele vem à nossa procura. Tá certo? Porque às vezes a gente lê o Evangelho e se acha melhor do que essas pessoas. A gente leu a passagem de Pedro que o irmão leu, aí diz assim, se eu tivesse lá, eu não teria feito isso. Então a gente pensa assim, mas se nós estivéssemos lá, nós teríamos feito era pior. Porque nós fazemos pior. E às vezes, como crente, conhecedor da palavra, nós negamos a Cristo. Quando nós nos escondemos, quando nós negamos a salvação a alguém, quando nós temos vergonha de se declarar na escola, no trabalho, como crente, certo? Estamos negando a Cristo. Não foi assim que o Pedro disse? Nunca conheci esse homem, não. Nunca andei com ele. Tá bom? Mas Cristo veio, né, irmãos? Ele foi até o deserto, até a ovelha que estava perdida. Na parábola, o perdido era o publicano e o pecador. Agora,
somos nós, eu, você, todos nós. Estávamos perdidos, longe do Evangelho, na superstição, na religião, fazendo coisas que nós pensávamos que agradavam a Deus, mas que nos levava ao caminho da destruição. Certo? Aí Deus teve que vir, Deus teve que descer, se tornar homem, ministrar durante 3 anos, ser rejeitado, morto numa cruz, para que a salvação ela fosse completada na nossa vida. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo, jovens aí atrás? Certo? A maior obra que Deus fez na vida, na terra, é a nossa salvação. Aleluia. Entendeu? Para nós não tem coisa mais valiosa do que a salvação em Cristo Jesus. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha como isso é lindo. Ó. Tem uns noticiários na mídia. Aí tem uma notícia que me chamou a atenção. Diz que tinha um soldado israelense que ele estava há 5 anos como prisioneiro do Hamas. Aí sabe qual foi a moeda de troca? Um soldado por 1000 prisioneiros. Então, aquele homem que foi solto valia 1000 prisioneiros do Hamas. Vocês estão entendendo? Aí nisso aí eu vi a espiritualidade. Cristo, quando morre, ele morre para resgatar não só 1000, mas todo aquele que nele crê. Olha como é lindo aí. Tá certo? E eles fizeram. Tá aqui, ó. Leva 1000 bandidos aí, me dá só um. E foi assim que Deus fez por nós. Um só morre para que nós recebamos a salvação. Tá certo? Aí Deus fez bem direitinho o que ele deveria ter feito. Sem olhar para trás. Sem reclamar. Sem murmurar. Porque ele sabia, irmão, que se ele não fizesse, todo o nosso caminho aqui na terra seria vão. A salvação é o melhor presente que Deus nos deu. Tá certo? E a salvação, ela vem de Deus. Não fomos nós que buscamos Deus. Foi Deus quem veio à nossa procura. Nós é que estávamos perdidos no deserto. É a ovelha que se perdeu. Não foi por maltrato, não foi por abandono. Foi porque ela se rebelou e se perdeu. Aí o que é que o pastor faz, né? A escritura diz assim, ó. Versículo 5. Olha como é lindo isso aqui, ó. Achando-a, o que ele faz? Põe-na sobre os ombros. Quando é que a gente anda, irmãos, com ovelha sobre os ombros? Quando é? Vocês aí que são criador. Quando é? Tá doente. Vocês estão entendendo? Se ela tá boa, é só você chamar que ela vai o quê? Seguir a sua voz. Então a parábola está dizendo assim, olha, não se desvie. Não se afaste do rebanho. Porque ela teve a sorte porque ainda está o quê? Viva. Mas quem se afasta do rebanho, pode acontecer o quê? Morrer. Porque uma ovelha no deserto é um alvo de leão, é um alvo de urso, é um alvo de lobo. Então a escritura diz que esse pastor, ele encontra a ovelha. Certo? Então, jovens, senhoras e senhores, não se afaste da palavra de Deus. Não se aventure. Viu? Não se aventure. Eu conheço o testemunho de um jovem que ele era muito fiel. Aí ele disse assim, ó, eu vou me desviar só um dia, porque eu quero ver como é.
Aí ele disse que foi para um bar e uma mulher muito bonita se aproximou dele e começou a conversar com ele. Aí ele se animou, né? E a mulher levou ele para a casa dela, para o apartamento. Aí disse que começou a conversar. Aí quando foi no outro dia que ele acordou, ele estava dentro de uma banheira de gelo. Aí ele ligou para aqueles números 911, 190. E aí a moça disse: olhe no espelho, veja se tem 2 furos aqui nas suas costas. Aí quando ele olhou, ele viu que tinha 2 furos nas costas dele. Aí a polícia chegou, os bombeiros chegaram imediatamente. Naquele dia que ele resolveu se desviar, aquela mulher era uma traficante de órgãos. Aí tirou os 2 rins dele. Ele saiu dali e foi para o hospital. Está entendendo, irmãos? Então a Escritura diz que não vale a pena se afastar. Nem por um dia. Nem por uma hora. Porque o lobo e o leão, ele está à espreita de quem quer se aventurar, não é assim? A Escritura não diz que o Sansão passeava por Gaza? E Gaza não é uma cidade dos israelitas, é? Não, é a cidade dos filhos. Aí o povo pergunta: o que é que ele está fazendo aqui? Se ele é israelita. Está vacilando, né? E vacilão cai na armadilha de quem? Do diabo. Tá? Aí a Escritura diz que ele põe sobre os ombros, cheio de alegria. Porque Jesus, ele se alegra quando ele encontra uma ovelha que se arrepende. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? A alegria de Cristo é encontrar a ovelha que se arrepende. Aí ele diz, cheio de júbilo. Ele fica alegre. Aí o que é que ele faz? Ó, versículo 6. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: ó, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Certo? Então ele está falando aqui da salvação. Ele veio, pregou a palavra, eles ouviram a palavra, eles se converteram e entraram na festa da salvação. Todas as parábolas deste capítulo, do capítulo 15, que são 3, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a dos 2 filhos perdidos, termina com a festa. E a festa é a salvação. A festa é a presença de Cristo. Cristo está no meio deles, trazendo a palavra de salvação. E quem ouve, quem crê, entra na festa da salvação. Quem está entendendo aqui nessa noite? Amém? Porque a Escritura diz, aqui no versículo seguinte: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Naquele dia, naquele culto, naquele lugar, vieram pessoas que se converteram a Cristo. Mas vieram pessoas, escribas e fariseus, que achavam que não necessitavam de arrependimento. Morreram sem perdão. Vocês estão entendendo? Amém? Todos nós, mesmo crentes, nós sempre precisamos pedir perdão a quem? A Deus. Por isso que na ceia diz assim: examine-se, pois o homem é assim mesmo. Tá certo? Porque na minha caminhada eu vou cometer erros como Pedro cometeu. Mas o crente verdadeiro, quando comete erros, o que é que ele faz? Se arrepende e volta para o aprisco. Quem está entendendo? Amém? Então eu termino nessa noite dizendo o seguinte: porque a nossa voz, ela está ecoando aí pelas serras, não é? Então nessa noite tem gente, além de nós, que está ouvindo a palavra de Deus. Porque nós também precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque nós somos salvos, nós estamos sendo salvos,
e nós seremos salvos na eternidade. Então, nesta noite, para você que precisa de arrependimento, para você que ainda não se encontrou com Cristo, nós estamos declarando, não por palavra nossa, mas pela palavra escrita de Deus, que nesta noite, o pastor das ovelhas, ele está chamando você ao arrependimento. Que não é a sua religião, nem as suas práticas religiosas, nem as suas boas obras, que vão determinar a sua salvação. Nós somos salvos porque Deus nos achou, porque Deus nos amou, porque Deus está sarando as nossas feridas, e Deus tem uma festa preparada para todo aquele que se arrepende e que crê no Evangelho. Vocês estão entendendo? Amém? Então, o que foi dito aqui nessa noite é a mensagem mais importante que nós poderíamos ouvir. A salvação que vem de Deus chegou nesse lugar, alcançou a minha vida, do meu irmão, da minha irmã, a vida de vocês. E como eu disse para o irmão Antônio, a nossa alegria não é o passado, as recordações que nós tínhamos. A nossa alegria, ela está de nós estarmos na presença de Deus, de nós sermos crentes, de nós sermos salvos, de nós entendermos que isso aqui um dia vai passar, e que nós estamos nos preparando para viver a eternidade com Cristo. Amém, irmãos? Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Palavra maravilhosa nesta noite, glória a Jesus. É salvação, irmão. É salvação. O bom pastor está aqui nesta noite, Jesus de Nazaré. Está ao seu encontro nesta noite, louvado o Senhor. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se tem alguém nesta noite, porventura, que quer encontrar este bom pastor, que quer nesta noite a entregar a sua vida ao bom pastor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nesta noite, esse culto aqui nesta noite foi direcionado, aleluia, meramente a Deus, mas também por causa de você, porque Ele quer salvar, Ele quer te resgatar nesta noite. Se tem alguém nesta noite que queira aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Ele te chama nesta noite, Ele te convida nesta noite. Ele marcou esse encontro nesta noite. Ele está passando aqui nesta noite. Ele está neste lugar aqui nesta noite. Louvado o Senhor. E nesta noite você tem a oportunidade, aleluia, de receber a alegria da tão grande salvação. Aleluia, Deus. Louvado o Senhor. Como diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 9, versículo número 25. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e por fim perder a sua alma? O que adianta o homem rodar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro, conquistar fama, conquistar dinheiro, conquistar tudo nessa terra, mas por final ele perder a salvação? Porque nada pode comprar a salvação. Nada, Jesus. Nada pode comprar a salvação. Só a tua graça. A salvação não é comprada por dinheiro, não é comprada por status. A salvação, ela é conquistada pelo reconhecimento, aleluia, aceitando a Cristo como o único, suficiente Salvador de sua vida. É um dom gratuito de Deus, é um dom gratuito de Deus. Nós não merecemos pela salvação, mas pela misericórdia e o amor de Deus, assim chega a salvação. Foi manifestada a todos os homens, trazendo a salvação, como diz a carta de Tito, capítulo 2, versículo 11. Foi manifestada a todos os homens, trazendo a salvação. Se tem alguém nesta noite, nós estamos aqui para orar pela sua vida. Como diz o diácono Antônio, todo aquele que confessar o nome dele diante dos homens, diante dos ministros, diante dos apóstolos, diante dos discípulos de Cristo aqui na terra, o Senhor está a confessar diante do Pai que está no céu. Amém?
Amém. Somos gratos a Deus por esta oportunidade, irmão. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmão Jair, Deus abençoe e volte sempre em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Hélio, Deus abençoe você e a sua família. Vamos se pôr de pé, terminar o trabalho do Senhor. Um momento maravilhoso, meus amados irmãos, que Deus nos concedeu aqui nesta noite. Festa maravilhosa, mais uma vez, está neste lugar. Ó Deus, quem quer oração nesta noite? Eu e Em a minha nome de casa. Jesus Cristo, oramos. Ó Deus, também o irmão Marlon da Laje, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Gabriel, Jesus te ama e nós também. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar nesta noite em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Aleluia. Deus, onipotente, onipresente, onisciente, ó Deus. Glória a Nós te damos Deus. graças, Senhor da glória, por mais esta rica oportunidade, por mais este culto campal aqui neste lugar, Senhor da glória, pela tua presença, meu Senhor, aqui nesta noite, Deus amado, pelo teu mover, Senhor, pelo teu operar, Senhor, aqui nesta noite, Deus amado, Deus querido, ó Pai, e neste momento, Deus amado, Deus poderoso, eu quero aqui apresentar nesta noite, ó Pai eterno, ó meu Senhor, a cada vida, meu Senhor, aqui, ó Pai, desta comunidade, meu Senhor de Saco Verde, Senhor, mais uma vez, ó Pai, celestial, a tua palavra, Senhor, ela foi, ó Pai, pregada nesta comunidade, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que a tua palavra é poderosa, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra é viva, ó Pai, eficaz, nós sabemos, ó Deus, que a tua palavra é como a chuva, ó Senhor, que cai sobre a terra, Senhor, e não volta mais vazia, Senhor, meu Deus amado, meu Deus querido, ó Pai, que a tua palavra venha, Senhor, a impactar, meu Pai, essas vidas, Senhor da glória, que vida venha continuar sendo salva, meu Pai, aqui nesta comunidade, meu Pai de Saco Verde, Senhor, nós profetizamos aqui, ó Pai, salvação, Senhor, sobre esta comunidade, meu Senhor da glória, levanta, Deus amado, o exército, Senhor, aqui nesta comunidade, Senhor amado e Senhor querido, eu apresento, meu Pai, a cada um nesta noite, o pai de família, a mãe de família, os jovens, Senhor, eu apresento, meu Pai, a cada um nesta noite, Senhor, meu Deus, ao encontro, meu Pai, de cada um nesta noite, Senhor, fazendo, meu Pai, a tua obra, Senhor, fazendo, Pai, o teu operar, meu Pai, sobre a cada um, meu Senhor amado e meu Senhor poderoso, ó Pai, neste momento, Senhor, eu quero aqui apresentar o teu filho, Moélio, ó Pai, celestial, a qual necessita, meu Pai, de sua saúde, ó Pai, meu Deus, tem misericórdia, ó Pai, tem compaixão do teu filho, oh, meu Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, Senhor, aquilo que o médico não pode fazer, Senhor, aquilo, meu Pai, que o medicamento, meu Pai, não pode alcançar, mas nós cremos, Deus Santo, poderoso, ó Pai, que tem todo o poder, autoridade, meu Senhor, sobre todas as coisas, meu Senhor, eu apresento teu filho das tuas mãos, Senhor amado e querido, sustenta, meu Pai, o teu filho, ó Pai da graça, tanto ele, meu Pai, a sua esposa, ó Pai celestial, e que a tua vontade, meu Senhor, todos os dias, venha prevalecer, meu Pai, sobre o teu filho, ó Pai, e se for possível, meu Pai, traz, meu Pai, a saúde, meu Pai, teu filho, ó Pai, traz, Senhor, a redenção do teu filho, meu Pai, a qual necessita e precisa, e só o Senhor da glória pode fazer, meu Pai, sobre o teu filho, ó Pai celestial, e neste momento, ó Pai, despede, meu Senhor, a tua igreja, ó Pai, leva em segurança, ó Pai, leva em paz, ó Deus, ao lado de cada um, meu Pai, nos dá a noite, ó Pai, abençoado na tua presença, assim, ó Pai, que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, quem crê diga amém.